Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questão da Sage Gran Rio. Um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial, primeiro mês, de R$ 2.669,33. Sabendo-se que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos, uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses e uma amortização inicial, primeiro mês, de R$ 1.469,33, com o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber. Aqui nós temos as opções. Pessoal, esse valor que ele pode receber é o que a gente chama de saldo zero, será a dívida. Aqui é o nosso saldo zero. E o saldo zero equivale à dívida. Beleza. Para resolver essa questão, o primeiro passo é o aluno organizar os dados, porque o enunciado é extenso, contém muitas informações. Então, a primeira parte, o primeiro passo, é justamente organizar os dados, que é onde os alunos têm dificuldade. Essa organização dos dados é justamente a interpretação da questão. Então, vamos fazer isso. Vamos organizar os dados, anotando as informações mais relevantes. Vamos lá. Repare que eu tenho o valor da prestação, que é a prestação inicial, que eu vou chamar de P. Então, a prestação é R$ 2.669,33. Ok, vou anotar só os dados relevantes, tá bom, pessoal? O sistema é Price, que é o sistema de amortização francês, em que as prestações são iguais, tá bom? Ok. A taxa de juros é de 1% ao mês. Então, tá aqui, ó, 1% ao mês. Show. Aqui o prazo não faz diferença, tá bom? E a amortização, que é justamente o que é abatido da dívida, é de R$ 1.469,33. Então, vou colocar aqui, ó, AM. R$ 1.469,33. Eu quero saber o saldo zero, que é a dívida, que eu chamo de valor atual. Quero saber o A. Pessoal, para encontrar o valor atual, o nosso foco é justamente a prestação. Aqui é o nosso foco. Por que aqui é o nosso foco, pessoal? Porque a prestação, no sistema Price, ela será a mesma, desde o primeiro ao último período. E essa prestação, ela contém duas partes. Ela contém a amortização que o enunciado forneceu, mais o valor do juro que eu tenho percentual. Com base na prestação, sabendo que ela é amortização mais juro, eu consigo definir, a partir do raciocínio de equação do primeiro grau, o valor do juro. E a partir do valor do juro, eu consigo encontrar a minha dívida. Quer ver? Ó? Vamos para a parte prática para vocês entenderem. É o seguinte, se eu pegar a amortização mais o valor do juro, encontro o valor de quem? Da prestação. Essa é a regra. Raciocínio de equação do primeiro grau. Eu já tenho a amortização e eu já tenho a prestação. Quero encontrar o juro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a amortização para o outro lado e ela vai ficar negativa. Então, posso definir que o valor do juro nada mais é do que a prestação menos a amortização. Eu tenho o valor da prestação e tenho o da amortização, então eu vou no meu rascunho e faço. Então, o valor do juro vai ser... Qual é o valor da prestação? R$ 2.669,33. Eu posso fazer aqui, ó. R$ 2.669,33, que é o valor da prestação, menos o valor da amortização, que é R$ 1.469,33. Diferença de decimais, vírgula embaixo de vírgula. Pessoal, essa diferença é de R$ 1.200. Que nós temos uma diferença de R$ 1.200. Ok, esse é o valor do juro. Então, o juro ele vai ser de R$ 1.200. Ok, esse é só o primeiro passo em relação à resolução, já que o primeiro passo na prática é a organização dos dados. Então, a gente terminou de encontrar o que agora, pessoal? O que a gente fez? Encontrou o valor do juro. Só que eu tenho o percentual do juro em relação à dívida, porque o aluno tem que saber isso. Em matemática financeira, uma das características comuns a todos os sistemas de amortização é justamente o valor do juro, porque o valor do juro, anote-se, é muito importante, ele sempre incide sobre o saldo anterior. De novo, o valor do juro sempre incide sobre o saldo anterior. Então, repare que eu acabei de pagar, teoricamente, a minha primeira prestação. O que significa isso? Que esse valor do juro, ele é 1% da dívida, porque foi a incidência do juro sobre o saldo anterior, que é o saldo zero. Se eu estou no primeiro período, o juro incidiu sobre o saldo anterior, que era a dívida, que era, no caso, o saldo zero. Então, significa, pessoal, que 1% de alguma coisa dá 1.200.
Esse é o pensamento. Eu posso pensar assim, ó, 1% de alguma coisa, ou seja, 1% da minha dívida, que é meu saldo atual, que eu chamei aqui de A, é igual a 1.200. Como é que eu defino esse valor atual? Olha que facilidade, pessoal. É só multiplicar 100 vezes 1.200, porque 1 vezes A vai dar A. Então, meu valor atual, que é a minha dívida, meu saldo zero, é 1.200 vezes 100. Gente, 1.200 vezes 100 é só colocar 2 zeros no 1.200. A gente chega a 120 mil. Definir o gabarito é a letra A. Uma outra forma de encontrar esse valor atual, que é o saldo zero, que é a dívida, é trabalhar a regra de 3. Quem tem dificuldade com o equacionamento, para fazer como eu fiz, pode recorrer à regra de 3. Vamos conferir? Olha que legal. Seria uma outra forma de encontrar a dívida, tá, que é o saldo atual. A gente pode pensar assim, ó. Vou fazer aqui nesse espacinho, ó. Eu tenho o valor em reais e eu tenho um percentual. 1.200 é 1% de alguma coisa. Eu quero 100% e vou chamar de x. Quem tem dificuldade pode fazer assim, tá bom? Vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x. E, claro, 1.200 vezes 100 é 120 mil. É uma outra forma de encontrar o saldo zero, que é a nossa dívida. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, aqui não precisa recorrer àquelas fórmulas que representam os valores das prestações, que são constantes no nosso sistema Price, quando N é positivo, quando N é negativo. São fórmulas chatas do aluno entender, são fórmulas chatas de serem decoradas, tá? Então, aqui a ideia é trabalhar a prestação, que é a amortização mais o juro. A gente definiu o valor do juro e, sabendo o percentual dele sobre a dívida, a gente conseguiu fechar a questão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, encerro essa questão, né? Essa correção, que não deixa de ser uma aula. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, contem sempre comigo. Até mais!